Boa tarde, pessoal. O conteúdo dessa semana nossa matéria nova, né? É o sistema cardiovascular. Nós já vimos o sistema digestório, né? Terminamos ele. E agora nós vamos dar início ao sistema cardiovascular. Então, nós veremos, no momento, agora, durante essa aula, veremos os vasos sanguíneos, o sangue e seus componentes, o coração e a circulação do sangue. Aqui algumas orientações para vocês, tá? Todos devem copiar e responder as questões, bem como os textos, né? Matéria nova ninguém tem. Resolvam os exercícios com calma e atenção e assistam às seguintes videoaulas, elas são curtas e muito legais, sobre o sistema cardiovascular. Então, para começar, o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular e sistema circulatório é a mesma coisa, tá? É um sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Os três elementos principais que compõem o sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos, o sangue e o coração. Esses três elementos aí são os essenciais do sistema circulatório. Vaso sanguíneo, então, o que são? São tubos por onde o sangue passa. Os três principais vasos sanguíneos são as artérias, as veias e os capilares. E o sangue? O que é o sangue? O sangue é um fluido de cor avermelhada, formado por elementos sólidos e uma parte líquida chamada de plasma. A circulação do sangue permite o transporte e a distribuição de nutrientes, gás, oxigênio e hormônio para as células de vários órgãos. Então, é o sangue quem transporta aí os nutrientes, o gás, oxigênio e hormônio para todas as células do corpo. E o coração? O coração nada mais é do que o órgão mestre, né, do nosso sistema cardiovascular. É o órgão que impulsiona o sangue e o mantém circulando por todo o corpo. Então, primeiro aqui, vasos sanguíneos, tá? Leiam com atenção. Os três tipos de vaso, qual a diferença entre eles, tá bom? A videoaula também vai auxiliar vocês em relação às diferenças entre os três, tá bom? A gente tem artéria, capilar e veia, tá? Sendo que, resumidamente, as artérias são vasos que levam o sangue do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Os capilares são vasos sanguíneos que garantem a troca de substância entre o sangue e os tecidos do corpo. E as veias, basicamente, são os vasos que garantem que o sangue retorne depois ao coração. Então, quais são os componentes? O que forma o sangue? O sangue é um fluido de cor avermelhada, vocês já sabem, né? E é composto por uma parte líquida, que é o plasma, formado por substâncias nutritivas e elementos residuais. E também ele possui uma parte organizada, que são os elementos figurados, tá? Então, é no plasma que estão contidos os glóbulos sanguíneos e as plaquetas. Bom, nós temos dois tipos de glóbulos, os vermelhos e os brancos. Sendo que os vermelhos são as hemácias, tá? Elas realmente têm a cor avermelhada, esse glóbulo vermelho parece uma balinha avermelhada, que são células sem núcleo, contendo hemoglobina, um pigmento vermelho do sangue responsável pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico. E os glóbulos brancos, que são os nossos leucócitos, que são as nossas células nucleadas, incumbidas à defesa do organismo. Então, quem defende o nosso organismo são os glóbulos brancos. E por último, a gente tem as plaquetas, né, que são fragmentos de células da medula óssea, muito menores em tamanho do que os glóbulos brancos e vermelhos, e que fazem o processo de coagulação sanguínea, muito importante aí para manter o equilíbrio no nosso corpo. O coração, então, o que é o coração? O coração é um órgão muscular, tá? Que impulsiona o sangue para todo o corpo. Ele é formado por 4 câmaras, tá? Duas câmaras chamadas átrios e duas chamadas ventrículos, tá? Então, no coração a gente tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. Os átrios, direito e esquerdo, recebem o sangue das veias. Já os ventrículos, também direito e esquerdo, impulsionam o sangue para as artérias. Então, aqui, ó, deixei para vocês a diferença entre átrio e ventrículo. O que cada um faz, né?
Aqui, um esquema do coração, tá? Com suas respectivas partes. Então, a gente tem aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, as veias cavas, a artéria pulmonar, né? E a aorta. A gente tem aqui a circulação do sangue, tá? É importante vocês saberem que o sangue flui por todo o corpo. E durante um percurso completo pelo corpo, ele passa 2 vezes pelo coração, tá? Então, a gente tem 2 tipos de circulação aqui, a grande circulação e a pequena circulação. Então, a grande circulação, ela diz respeito ao circuito que o sangue faz, partindo do coração em direção aos vários tecidos do corpo e depois retornando a esse órgão. Então, ele sai do coração, percorre o corpo e depois volta de novo para o coração. Ao chegar do pulmão, o sangue é impulsionado para o corpo. Nos capilares, são feitas as trocas gasosas e o sangue, agora rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, retorna ao coração. E na pequena circulação, o circuito realizado pelo sangue do coração, ele é feito dos pulmões, tá? Então, diz respeito ao circuito realizado pelo sangue do coração aos pulmões e seu retorno depois ao coração. Então, na pequena circulação, o sangue vai passar no pulmão. Nesse circuito, o sangue sai pobre em oxigênio do coração, segue para o pulmão, onde é oxigenado, e retorna depois ao coração. Então, basicamente, o sangue sai do coração e vai para o pulmão fazer o quê? Buscar oxigênio. Depois que ele buscou, ele volta de novo para o coração. Deixo para vocês aqui algumas atividades, tá? Que devem ser copiadas, assim como os textos também. A atividade 1, né? Que são 7 questõezinhas. Qual a função do sistema cardiovascular? Quais são os 3 elementos principais do sistema cardiovascular? Quais são os 3 principais vasos sanguíneos? Para vocês diferenciarem glóbulos vermelhos de glóbulos brancos, qual é a função do coração? Como são chamadas as cavidades do coração? Lembram, são 4, tá? 2 e 2. E na 7, fale resumidamente da pequena circulação e da grande circulação. E aqui na atividade 2, vocês vão simplesmente usar essas palavras embaralhadas e encaixá-las nas lacunas de cada questão, tá? Então, vocês vão completar utilizando as palavras aqui ao lado. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Assistam as videoaulas para um melhor entendimento. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa. Espero vê-los em breve. Todo mundo bem, tá bom? Até a próxima.